Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, seja com todos, amém? Muito bom olhar o rosto de cada um de vocês e podermos juntos estudar a palavra de Deus, amém? Essa semana não foi uma semana muito boa para mim. Posso dizer que praticamente passei a semana de cama, adoentado. E na terça-feira fui fazer alguns exames e eu achei que ia melhorar logo. Mas na terça-feira à noite eu piorei, e quarta pior, e quinta. Hoje de manhã minha esposa ainda olhou para mim e disse assim: você vai conseguir pregar hoje mesmo? Eu disse: eu tenho que compartilhar uma mensagem com a minha igreja. E essa semana até o Dr. Marlos falou assim: pastor, vai conseguir, pastor. Mas assim, nas impossibilidades Deus revela o Deus no impossível. Isso não é a primeira vez que acontece comigo. E eu posso dizer para vocês que as batalhas espirituais são muito fortes. São muito ferrenhas. Mas eu agradeço a Deus que quando Ele permite que isso aconteça, eu posso dizer que eu passei uma semana orando, desligado do resto das coisas, porque não podia fazer muita coisa. E eu li muito a Bíblia, e eu li muito o Espírito de Profecia, e foi uma bênção. E perdão, não é Covid, viu? O problema é outro. Sabe, queridos, quando o Pai do céu compartilhou comigo essa palavra que eu quero repartir com vocês hoje, eu fiquei pensando que se eu tivesse que escolher pregar um sermão só, um sermão na minha vida, até que Jesus voltasse, esse seria o sermão. Essa seria a mensagem. Eu quero pedir que você ore nesse momento. Você feche os seus olhos e interceda por todos nós, para que Deus dê a mim forças, capacidade e sobretudo que o Espírito Santo fale ao nosso coração, amém? Posso contar com as tuas orações? Feche os teus olhos, ore ao Senhor. Ó Senhor, atende a nossa prece. Por Jesus pedimos, amém. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. E deixa a sua Bíblia aberta. Daqui por diante, o seu coração também aberto. E deixe Deus falar ao seu coração. Mateus capítulo 24, versículo 42 em diante. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando aí pela internet, onde quer que você esteja. Sinta-se abraçado e presente aqui conosco também, mesmo que virtualmente. Mateus 24, 42 disse Jesus: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o nosso Senhor vem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Querida igreja, presencial e distante, Jesus no livro de Mateus, no livro de Marcos, também no livro de Lucas, ele deixou relatado 20 sinais acerca da sua vinda. 20 sinais, um pouco mais de 20 sinais. Mas a despeito de Jesus deixar tantos sinais relatados, Jesus disse: vigiem, porque vocês não sabem o dia que vem o nosso Senhor. Fiquem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora em que vocês não esperam, ou não esperarem, o Filho do Homem virá. Michael Phelps. Imagino que você já tenha ouvido falar deste que foi o maior medalhista olímpico da história. Só de medalhas de ouro ele ganhou 23. Mais outras 4 de prata e 2 de bronze. Um tremendo desportista. Em uma determinada prova que ele estava ali a ponto de participar, Olimpíadas de Pequim, foi onde, quando ele bateu o recorde de maior número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada, 8. Ele estava para fazer 2 provas naquele dia. E a primeira delas seria 200 metros de nado borboleta. E Michael Phelps era muito forte naquela prova, assim como em todas as outras que ele competia. No entanto, ele seguiu a sua rotina diária, sempre como fazia. E no momento em que chamaram o seu nome, o primeiro, ele se colocou na raia, deu alguns pulinhos, foi para trás, voltou, bateu os braços, como sempre fazia, mesmo ritual. Outros participantes da prova vieram, tomaram seus lugares, e foi dada então a largada. Phelps, ele mergulha na água, e ele começa a nadar com todo o preparo que ele tinha, força, qualidade de nado que ele tinha. No entanto, quando ele pulou na água, algum problema aconteceu com os seus óculos, e os óculos começaram primeiro a embaçar, e depois começou a entrar água, 200 metros. E dentro de pouco ele já não enxergava quase nada. Ele não via se a parede estava chegando, ele não enxergava o T preto na parede, onde ele deveria fazer a virada, e ele continuou nadando, 200 metros. O último trecho de 50 metros, Phelps, quando ele fez a virada, ele sabia na sua mente que ele teria que contar cerca de 21 braçadas, para então tocar o outro lado da raia. E ele foi seguindo, foi contando, 17, 18, eu estou chegando, 20, quando ele estica o braço na 21ª braçada, ele então levanta ali da água, tira a touca, tira o óculos e vê estampado no quadro à sua frente: recorde mundial. Como pode isso? A grande pergunta aqui é a seguinte: como alguém em condições tão adversas quanto as que ele estava, em relação aos seus ali que participavam com ele,
pudesse fazer uma prova tão perfeita, praticamente sem enxergar. Isso não foi sem preparo. O seu treinador, diante de todas as rotinas que ele tinha por dia, cerca de 16 horas ele ficava por dia focado no seu treino, focado em nadar, focado em alongamentos, na alimentação correta, no exercício. Diante de tudo que ele fazia, o treinador, quando terminava a sessão e ele ia para casa, o treinador dizia assim para ele: quando você for dormir, antes não esqueça de colocar a fita. E não era uma fita para pôr no vídeo, para assistir, não. Era uma fita para ele pôr na mente e ele assistir na mente todos os passos de ele nadando. E ele via um filme. Cada treino, cada prova, cada sequência, cada estilo, ele deitava e quando ele acordava, ele tinha a mesma orientação de ver esse filme na sua mente. E Phelps, ele conseguia enxergar cada braçada, cada tomada de ar, a água indo e formando um redemoinho atrás dele, ele via tudo. Certa vez o treinador o levou para uma piscina à noite, apagou todas as luzes e disse: coloque a fita. Ele nadou e na mente dele, ele só via o filme, executava aquele filme que ele tinha ali construído na sua mente e com o seu treinamento. Phelps não estava alheio a uma situação como aquela que ele passou na Olimpíada de Pequim em 2008, no dia 13 de agosto, não. Ele não foi pego de surpresa, ele estava preparado para uma situação como aquela. E enquanto ele nadava, embora não pudesse enxergar, a fita estava passando na sua mente. E ele não teve ansiedade, não teve medo, sequer ficou estressado. Mas ele seguiu fazendo aquilo que ele havia preparado. Queridos, você nunca, preste atenção nisso em nome de Jesus. Você nunca se prepara para uma crise quando ela chega. O preparo para a crise deve ser antecipado. Repito, você nunca se prepara para a crise quando a crise chega. O preparo tem que ser antecipado. Existe uma meditação do Espírito de Profecia de 1977, intitulada Maranata. Inclusive a Casa Publicadora, não sei se neste ano ou no ano passado, republicou e está disponível ali para você, porque nessa meditação existem textos do Espírito de Profecia traduzidos para o português que não existem em outros livros traduzidos para o português que diz respeito à questão da volta de Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus inspirada pela sua profetisa na página 35. Diz assim: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia, sem abrigo, sem proteção. Eles haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus Santo. Os que deixam de purificar o espírito na obediência da verdade chegarão ao tempo em que as pragas cairão e verão que necessitam ser esculpidos, preparados para edificação.
E a triste frase é que não haverá, porém, tempo para fazer, e nem mediador para pleitear a causa por eles diante do Pai. Querida igreja, olha para mim em nome de Jesus. Como está o seu preparo para a volta de Jesus? Como está, Spock? Como está, Spock? Como está, Nara, o teu preparo para a volta de Jesus? Se você acha que pode esperar vir a crise para se preparar para a volta de Jesus, você está enganado. Você está enganado. Dentre todos os sinais que Jesus demonstrou, eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28. Acompanhe comigo. Na palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesus disse: ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus não disse assim: ergam a cabeça, exultem, porque a redenção chegou. Se aproxima. Os sinais mostram a proximidade. Volte para Mateus capítulo 24, agora no versículo 33. E Jesus deixou as seguintes palavras. Mateus 24, versículo 33 diz: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Jesus não disse chegou, está próximo. Por quê? Porque os sinais da vinda de Cristo Jesus, Jesus não demonstrou e não apontou para um ano, um dia específico da sua vinda, mas ele apontou para um início de um tempo em que as coisas aconteceriam e ele então voltaria. Queridos, quantos profetas alarmistas nós temos hoje em dia? Quantos? Quantos têm bebido de fontes na internet de água lamacenta? Não, porque já vai chegar o ano 2000 e de 2000 não passará. 2012, profecia maia. 2023. Não, agora o último 2027. Jesus vai voltar. Jesus nunca quis isso. Porque se eu soubesse que Jesus voltaria no ano 2023, hoje eu levaria a minha vida de forma relaxada. Ou de 2027, não. Eu tenho que estar preparado para o momento da sua vinda hoje. Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus hoje. Eu tenho que estar preparado para a maior crise que este mundo jamais verá. E o próprio Cristo Jesus disse: angústia qual nunca houve. Eu tenho que estar preparado hoje. E se você tem dúvida em relação a isso, como se não bastasse, o próprio texto bíblico em que Jesus disse aquele dia e hora ninguém sabe, veja o que diz o espírito de profecia: Deus não dá a nenhum homem uma mensagem que se passarão 10 ou 20 anos antes que a história dessa terra termine. Pausa. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem que se passarão 10 ou 20 anos. Profetas têm se levantado mundo afora, porque não vai passar este reino, aquele reino. Se fossem 40 ou 100 anos, o Senhor não autorizaria os homens a proclamar essa mensagem.
Deus não daria a nenhum ser vivo uma desculpa para atrasar a preparação para a sua vinda. Por isso leva a negligência, porque isso leva a negligência imprudente de oportunidades e privilégios para preparar-se para aquele grande dia. Toda alma que afirma ser uma serva de Deus é chamada a fazer o seu serviço como o quê? Vamos ler juntos, igreja. Como o quê? Como se cada dia pudesse ser qual dia? Último. Você tem que estar pronto para a volta de Jesus quando? Agora. Já. Continua dizendo o Espírito de profecia: aqui está o grande fardo a ser carregado. O fardo a ser carregado por cada indivíduo. Qual é o fardo que deve ser carregado por cada um de nós? Meus pecados estão perdoados. Confessei todos os meus pecados. Cristo, o portador do fardo, Ele tirou a minha culpa. Eu tenho por acaso hoje, agora, um coração puro. A justiça de Cristo e pela fé. Ai de qualquer alma que não busca refúgio em Cristo e não conforma ao caráter de Jesus. Ó queridos, em nome de Jesus, está hoje o teu coração purificado? Você confessou hoje todos os teus pecados ao Senhor? Você está preparado para a volta de Jesus hoje? No livro Primeiros Escritos, Ellen White diz: o tempo não tem sido uma prova, um teste desde 1844. Não tem sido, desde 1844. O tempo não é mais uma prova, e nunca mais o será. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregar em tempo. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo lhe possa ser. Jesus disse em Mateus 24, conforme nós lemos: vigiai, vocês não sabem o dia e a hora. Fiquem apercebidos, porque quando vocês não esperam, o Filho do Homem virá. Queridos, Jesus está voltando. E Ele pode voltar quando? Quando? Hoje. Hoje. Só que a gente sempre pensa que nós temos o corpo fechado e não vai acontecer a mim. Como você deveria viver à vista do breve retorno de Jesus. E Jesus deixou para nós, em Mateus 24, e Lucas e Marcos, 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. 3 advertências. Só 3 advertências. Advertência número 1, Mateus 24, versículo 3 e 4. Abra sua Bíblia, se ainda não está aberta, Mateus 24, versículo 3 e 4. 3 advertências. Qual é a primeira delas? Veja o que disse Jesus. Mateus 24, 3 e 4. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual foi a resposta de Jesus? E Jesus respondeu. O que foi que Jesus respondeu? Vede que ninguém vos engane. Igreja querida, primeira mensagem ou advertência de Jesus para você e para mim: vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque Satanás vai usar toda sorte de engano possível. E Jesus diz no mesmo capítulo de Mateus 24, no versículo 24, ele diz o quê?
porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e milagres, prodígios, para enganar, se possível, quem? Quem são os eleitos? Quem são os eleitos que, se possível, até estes mesmos seriam enganados? Os eleitos são o povo de Deus para o tempo do fim, são aqueles que estiveram aguardando a volta de Jesus. Os eleitos são e serão homens e mulheres totalmente comprometidos com Jesus, cheios do Espírito Santo, que estão e estarão disponíveis para serem usados pelo Espírito, que dedicam tempo diariamente para a comunhão com Deus através do estudo da sua palavra. Como está o seu tempo de comunhão com Deus através do estudo da sua palavra? Diz para mim, como está? Quanto tempo você tem dedicado? Veja, no livro Grande Conflito, a página 593 diz: pessoa alguma, a não ser que os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Uau! Ó querido, em nome de Jesus, se você perder todo o restante dessa mensagem, você tem que guardar isso, em nome de Jesus. Veja o que diz: pessoa alguma, a não ser os que se fortaleceram, ou que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Olha para mim, em nome de Jesus. O engano vai ser tão grande, o que a gente tem visto ainda é tão pouco, e o diabo vai usar toda sorte de engano possível, que enganaria, se possível, os escolhidos, aqueles que dedicaram sua vida a Deus, que comungaram com Deus, que estiveram ali com Cristo dia a dia, se dispondo a pregar, a ser instrumento nas suas mãos. E a única forma de você e eu não sermos enganados, é se nós tomamos tempo com as Escrituras nas mãos, lendo, estudando, esquadrinhando, conhecendo o caráter do nosso Deus. Ó queridos, quanto tempo você tem passado em comunhão com Deus através das suas Escrituras? Quanto tempo? Quanto tempo? Diz para mim. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões que há no mundo. Somente através da palavra, que é a verdade, poderemos nós sermos então purificados, santificados. Só que hoje, nem a lição da escola sabatina aqui me dá um estudo básico das Escrituras. Eu leio, eu estudo. Não estudar, eu até leio mais rápido por cima. Não é ler, é ter comunhão com Deus da palavra. É mais do que isso. Daí a gente vem para a igreja no sábado, mas eu fico preocupado com os nossos pequeninos. Temos aqui uma equipe tão linda de professores e professoras ali do nosso Ministério da Criança e do Adolescente. Teu filho, desde pequeno, ele vê você que é pai e mãe estudando a Bíblia. Ele já viu?
ou para o teu filho e tua filhinha desde pequeno, de pequena ali. Religião, cristianismo, adventismo é aquilo que vocês veem, ou que eles veem vocês fazendo no sábado pela manhã, colocando a roupa bonita, cheirosa e vindo à igreja. Se for assim, queridos, e continuar nesse círculo em que as crianças vão crescendo, se tornando juvenis, adolescentes, e quando chegam à idade de se tornar jovens, que começam a questionar tudo na sua vida, eles vão dizer: se isso é religião, isso é bobagem. Isso é bobagem. Aí quando chega no tempo da faculdade, da universidade, começa as rodas dos amigos e das conversas e dos encontros, nos pubs, nas baladas. Mas todo mundo vai. Por que eu não posso ir? Eu não bebo nada. Eu só vou lá com eles. E os shows? Oh, queridos, em nome de Jesus, se não houver um despertamento de comunhão verdadeira com Deus, nós vamos nos perder e levar os nossos a se perderem. Porque muitos dos nossos filhos, eles vivem uma religião. Talvez religião ainda seria uma palavra muito boa. Quem sabe religiosidade seria melhor. Vivem uma religiosidade emprestada dos pais. Alguns vivem uma religião emprestada dos pais. Ou tem algum tipo de espiritualidade emprestada dos pais. O maior desafio que nós temos é fazer com que os nossos pequenos não só conheçam as histórias da Bíblia, não só conheçam dos reis e dos milagres, mas que eles acreditem de verdade que esse Deus da Bíblia é o Deus delas. Amém? Mas isso não vai acontecer se você for um pai que vem para a igreja no sábado, mas durante a semana vive desesperado, vive angustiado, vive agoniado, vive perdido, vive lutando, vive brigando, vive xingando. Como elas vão conhecer o modelo de Deus? Só há uma maneira de você se livrar das corrupções e paixões deste mundo, e é saturar a sua mente com a palavra de Deus. Quanto tempo você tem dedicado para ler as Escrituras? Para comungar com Deus, ouvindo a sua palavra, deixando Ele falar ao teu coração. Certo pastor que foi missionário muitos anos na China, passou 12 anos na prisão, dos quais 4 anos em uma cela pequena com outros 3 prisioneiros, 4 anos seguintes em uma solitária, imagine, e outros 4 anos em campos de trabalho forçado. Tudo porque ele tinha no seu coração um único desejo, que era compartilhar Jesus. Perguntaram a esse pastor: pastor, como o senhor conseguiu suportar? Esse pastor já de muita idade, então ele disse o seguinte: olha, a cada mês, cada prisioneiro tinha oportunidade de enviar uma mensagem para sua família. Só que essa mensagem podia conter no máximo 30 caracteres chineses.
30 letras, só isso, 30 letras. E cada prisioneiro não era chamado pelo nome, mas sim por um número. Prisioneiro 921, prisioneiro 362, todos eles tinham um número. A identidade deles era um número. Certa vez, quando eles estavam fazendo algumas atividades, ele ouviu ao som o chamado do guarda para com um prisioneiro, dizendo: prisioneiro 121, compareça assim assim. Naquele momento, ele teve uma ideia. 121, ele lembrou do hino da Bíblia, que no inário chinês é o hino Dá-me a Bíblia. Conhecem? Lembram desse hino? Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santas doutrinas, fonte é de luz. Os seus ensinos são deleite e gozo, que nos conduzem para o bom Jesus. Amém. No próximo bilhete que ele mandou para sua mãe, ele escreveu assim: preciso de um caderno com 121 páginas. Só isso. A mãe dele recebeu o bilhete: preciso de um caderno de 121 páginas. 121, o que ele quer dizer com 121 páginas? Dá-me a Bíblia. Ele quer uma Bíblia. E as mulheres enviavam para os prisioneiros barras de sabão. Eles tinham uma condição completamente precária. E aquela mãe então pegou um Novo Testamento pequeno, embrulhou num plástico, fez ali a barra de sabão, colocou dentro, colocou junto ali com um caderno, enviou para ele e disse assim, quando ele recebeu com um bilhete que estava escrito: aqui está o seu caderno de anotações e uma barra de sabão especial, que é tudo que você precisa para se tornar limpo. Ele sabia muito bem o que a sua mãe estava dizendo. Aí ele pegou ali, abriu o sabão, pegou a Bíblia. Sabe o que esse pastor disse? Ele disse o seguinte: diariamente a palavra de Deus me fortaleceu. Eu me banqueteava com a palavra do Senhor. Ela se tornou a minha companheira preciosa na prisão. Eu estava preparado para enfrentar as circunstâncias mais desafiadoras, porque a minha mente estava saturada com a palavra de Deus. Do que a sua mente está saturada? Saturada com estudos, saturada com o trabalho, saturada com os afazeres dessa vida, saturada com os prazeres desse mundo, saturada com os entretenimentos desta vida. Se a nossa mente, o nosso ser não estiver saturado com a palavra de Deus, nós não poderemos enfrentar as circunstâncias mais desafiadoras que estão diante de nós. Mas Deus quer que você passe tempo com Ele através da sua palavra, ouvindo Ele falar aos teus ouvidos, ao teu coração. Ó queridos, diariamente deixa Deus moldar o teu caráter, transformar a sua vida através do Espírito que inspirou as Escrituras. A Bíblia é a nossa segurança contra as decepções desta vida. É o nosso socorro quando nos vem a tentação. É a nossa segurança em meio aos desafios desta vida. Jesus, ouça bem, Jesus quer falar a você em todas as circunstâncias da sua vida. Seja na doença, em meio às decepções, nos momentos de perda, nas alegrias sim, quando você tiver medo, na desesperança, na angústia. Ele quer falar contigo em todos esses momentos. Só que você não está permitindo ouvir a voz dele, porque a tua mente está saturada e a minha com outras coisas. No livro O Grande Conflito, encontramos a seguinte citação: apenas
Vamos ler juntos. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pastor, eu vi aquele vídeo assim, o que o senhor me diz? Você tem que saber. Aqueles que comungam com Deus através do estudo da sua palavra, Jesus disse, que ninguém vos engane, saturados com a palavra de Deus. Agora, se você acha que pode enfrentar as lutas desta vida e as provas por vir, sem estar embebido da palavra de Deus, você está enganado, você está enganada. Jovem, se você acha que pode passar pela vida, seja onde você estiver estudando, qual curso que você está fazendo, onde você tem andado, sem ter comunhão e intimidade com Deus através da sua palavra, e ainda pensar que está se preparando, e quando vier a crise, eu então estarei me preparando, você está enganado. Primeiro ponto, Jesus diz que ninguém vos engane. Segundo ponto, tomem, isso aqui é o centro. Tomem cuidado com os prazeres deste mundo. Abra a Bíblia em nome de Jesus e veja com seus próprios olhos na sua Bíblia, Lucas capítulo 21. Evangelho segundo Lucas capítulo 21. Palavras de Jesus, não minhas. Palavras de Cristo. Queridos, entenda que aqui é um pastor falando aquilo que Jesus disse. Eu só estou trazendo a palavra de Deus para você, não são palavras minhas. Essa semana eu fiquei mastigando esse sermão dia e noite. Eu pensei, meu Deus, se a igreja aceitar essa palavra, que mudança pode acontecer? Que mudança pode acontecer? Na vida de pais desesperados, de filhos perdidos, que mudança. Veja o que Jesus disse, não eu. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. Leia comigo, versículo 34 a 36 de Lucas 21. Jesus disse, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do que, igreja? Da orgia e da embriaguez e do que mais? Isso, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois este dia há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em quanto tempo? Todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. 3 palavras de Jesus: acautelai-vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com orgia, embriaguez e as preocupações deste mundo. Ouça o que Jesus tem para falar para você e para mim nesse momento. São orgias. Orgia, nesse sentido bíblico, quer dizer um estilo de vida onde o prazer se torna a prioridade da minha vida. O que Jesus quis dizer com orgia? É um estilo de vida onde o prazer se torna a prioridade da minha vida. Embriaguez. Cuidado, disse Jesus, acautelai-vos, que o coração de vocês não seja sobrecarregado com embriaguez.
Pode se aplicar ao álcool, sim, mas é muito mais do que isso. Se embriagar aqui é ficar intoxicado com as coisas deste mundo e não saturado com as coisas da eternidade. Vou repetir. Se embriagar é estar intoxicado com as coisas deste mundo e não saturado com as coisas da eternidade. É uma fascinação às coisas deste mundo. E Jesus falou das preocupações do mundo. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Tudo o que te deixa tão ansioso a ponto de tomar todas as tuas atenções para os cuidados desta vida, ao invés de focar no preparo para a volta de Jesus. Pegaram a ideia? Se você não entendeu, eu vou reler agora, aplicando essas palavras de Jesus. Mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: cuidem, preste atenção. Em nome de Jesus, ouça. Filho, filha de Deus, cuide. Cuide para que não aconteça que o coração de vocês esteja nos prazeres deste mundo, de modo que eles se tornem prioridade na vida de vocês. Número 2, cuidem para que vocês não fiquem intoxicados com as produções hollywoodianas, não fiquem intoxicados com o modismo deste mundo, com as músicas deste mundo, com a dieta deste mundo. Cuidem para que as preocupações deste mundo tirem o olhar de vocês daquele que é a salvação e a vida, daquele que é o princípio e o fim, daquele que detém a última palavra, para que o dia do Senhor não venha sobre vocês como um laço. Cuidem. Prazeres do mundo, intoxicados com os entretenimentos desse mundo, absorvidos pelas situações da vida. Laço, armadilha. Esse é o que o diabo coloca diante de nós todo momento, é ou não é verdade? Se você já teve a infelicidade de ter que colocar alguma armadilha de rato na sua casa, eu já tive que fazer isso. Eu aprendi que não adianta pôr em um só lugar, né? A gente tem que espalhar para tudo quanto é lado. Aí você espalha lá as armadilhas para tudo quanto é lado. Você acha que o diabo faz diferente? Faz ou não faz? O diabo, queridos, ele tem colocado muitos laços e armadilhas para que o povo de Deus fique, número 1, absorvido com os prazeres deste mundo, de modo que as coisas deste mundo se tornem prioridade em suas vidas. Número 2, o diabo, ele tem colocado laços e armadilhas para todo lado, por todo lado, para que o povo de Deus esteja intoxicado com os entretenimentos deste mundo, ao invés de olharem para as coisas do céu. Não podem perder o próximo episódio da série, da novela, mas podem, com isto, talvez perder de vista Jesus e a vida eterna. Eu que curioso, uma coisa que eu não sabia, descobri que hoje o que mais tem levado as pessoas a se intoxicarem com os entretenimentos, aquilo que entretém a mente, o mercado cinematográfico é absurdo grande, Hollywood, séries, Netflix e tudo mais. Imagine um mercado de música e tudo que ele representa. Mas eu descobri, não sei se você sabe, que o mercado de games é maior que a indústria cinematográfica e de música juntos. Já parou para pensar nisso? Mercado de games, jogos de computador,
Este mercado é maior que a indústria cinematográfica e de música juntos, e está crescendo a cada ano mais e mais. Intoxicando a mente. E o triste é que muitos pais, às vezes, passam a noite com os filhos jogando. E alguns depois vêm desesperados: pastor, o que eu faço? Meu filho não quer saber de Deus, da igreja. O que eu faço? O que eu faço? O diabo tem colocado muitos laços e armadilhas para que o povo de Deus, e você que faz parte do povo do Senhor, esteja tão ocupado com as preocupações desta vida, trabalho e mais trabalho, de modo a ficar tão ansioso para resolver os seus problemas, e venha a se esquecer de Deus. Você diz que é cristão, você acorda de manhã, ora, mas passa o dia como se Deus não existisse. João 17, versículo 15 a 17, relata uma oração linda de Jesus que diz: não os peço, disse Jesus, não os peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou, disse Jesus. Santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Ó Senhor Deus, não peço que os tires do mundo, eles são a luz e o sal do mundo. O mundo todo é uma desgraça, sem eles seria um desespero total. Pai, eles não são do mundo, eles não estão presos aos prazeres deste mundo, às orgias, eles não estão ali se deixando intoxicar com os entretenimentos deste mundo e se embriagando ali, eles não estão preocupados com as coisas desta vida, porque eles creem em Ti, eles não são do mundo. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade, e eles se santificam a cada dia através da palavra do Senhor. Quanto tempo, repito, reflita, você tem dedicado à palavra de Deus? 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amem as orgias, embriaguez, não fique ligado às preocupações do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, aquele, porém, que faz a vontade de Deus vai permanecer. Quanto tempo? Eternamente. Muito sutilmente, irmãos, muito sutilmente temos rebaixado os padrões de santidade com relação ao comer, ao beber, à vestimenta. Ao invés de recreação, nós temos nos embriagado com o entretenimento. Qual é a diferença de recreação e entretenimento? Recriar, criar de novo. Os momentos que você passa com a tua família, com os teus filhos, com os teus amigos, que você se sente renovado, recriado, vem de Deus. Agora, entretenimento, ele intoxica. Como temos baixado a norma e a forma da guarda do sábado, como está sendo rebaixada a pregação em nossos púlpitos. Pregações proféticas, não me vem com esse negócio. Isso eu já conheço. Já ouvi muito disso. Olha o que diz o livro Grande Conflito, página 508, 509. Satanás está continuamente, isso significa o quê? Sem parar. Satanás está continuamente, diz o livro Grande Conflito, procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que os separam do mundo. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo.
Se você acha que pode se absorver com os prazeres deste mundo e ainda ter uma vida espiritual, você está enganado. Se você acha que pode se intoxicar com a indústria do entretenimento e ainda estar preparado para o céu, você está enganado. Se você acha que pode continuar tão ansioso com as coisas desta vida e pensar que ainda é um cristão autêntico, você está enganado. Pelo contemplar nós somos transformados. As coisas deste mundo não podem satisfazer as suas necessidades. Você busca mais e não sacia nunca. Só a palavra de Deus pode. Só Cristo pode. E eu penso nessa juventude, na nossa juventude. Quanto tempo você se prepara para um vestibular? Alguns dizem assim, não, eu passei na primeira. Não, mas você estudou 9 mais 3, né? Pelo menos. Você se preparou ali 12 anos. E alguns ficam se preparando para um vestibular de medicina e ficam aí 2, 3, 4, 5, alguns 6 anos fazendo cursinho, lutando. Não tem nada errado nisso. Estão fazendo preparo. Fazem 10, 15, 20 vestibulares para passar. Passou. Aí vão para a faculdade. E quando chegam na faculdade, esquecem do preparo principal, que é do caráter, através do estudo da palavra de Deus, para com a volta de Jesus. O que está acontecendo? – 6 de novembro de 2020, 2 anos atrás. Vai completar agora, recém. Saiu a notícia do jornal da região, aqui da nossa região. Recém-formado médico mato-grossense. Aí diz o nome dele, 24 anos. Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Após ter 70% do seu corpo queimado. Ele foi vítima de um acidente em um bar em Curitiba, no Paraná, quando comemorava sua formatura com os amigos. Comemorando a formatura. De acordo com as informações locais, ele estava no bar The Oak Winter and Beer, na noite de quarta. Uma das funcionárias do local estava com um recipiente de álcool nas mãos, mexeu em um aquecedor da mesa do jovem, houve uma explosão, Leonardo foi atingido. Seus amigos também foram atingidos, mas ele não suportou os ferimentos e morreu. Jovem, se você acha que festa com os amigos, bares e baladas, shows, se você acha que colocar Jesus em segundo plano não tem problema, você está enganado. Escuta o que eu vou te dizer. Ninguém que se coloca deliberadamente no terreno do inimigo sai ileso. Vou repetir. Ninguém que se coloque deliberadamente no terreno do inimigo sai ileso. O diabo vai tomar uma parte. E às vezes você vai pagar um custo tão alto que não tem como cumprir o concheque ali. Meu pai mora no sítio, no interior. Um lugar lá bem escondido, no meio do mato, como ele diz. Ele fala que dali é mais rápido para ir para o céu, né? Mas ele consegue se comunicar com a gente através de uma anteninha que tem lá. Aquela anteninha recebe um sinal de internet.
Mas para que a internet chegue e ele consiga se comunicar conosco, a antena tem que estar voltada para onde? Para o lugar certo, para o ponto correto. Às vezes vêm as tempestades, balançam a antena, muda um pouquinho, tem que chamar o técnico e colocar de volta para o lugar. O que eu estou falando aqui, queridos, não é que eu quero que você se torne um cristão fanático, absolutamente não. Um cristão perfeccionista, não. Porque um cristão fanático, perfeccionista, ele sofre de esquizofrenia espiritual. Também falo, talvez a muitos que são cristãos apáticos, indiferentes. Nesse caso, você sofre de amnésia espiritual. Mas Deus quer que você e eu, nós nos tornemos cristãos autênticos. O que é um cristão autêntico? É o cristão totalmente consagrado. Ele sabe para qual lado a antena precisa apontar, e ele faz tudo o que é possível para que ele esteja apontando assim, e ele tenha então a maior e melhor comunicação com o céu, com o Espírito Santo de Deus. Se você acha que pode apontar a antena da sua vida para qualquer lugar e ainda assim estar se preparando ou preparado para a volta de Jesus, você está enganado. E o terceiro e último ponto, Mateus capítulo 24. Volte a sua Bíblia, enquanto eu tomo um pouco de água. Mateus 24. O que foi que Jesus disse? Número 1, que ninguém vos engane. Número 2, tomem cuidado com os prazeres desse mundo. Número 3, faça o que o teu Senhor te mandou fazer. Mateus 24, versículo 45 a 48. Jesus diz, não eu, as seguintes palavras: quem, pois, é o servo prudente e fiel, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, mais que feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando ele vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu Senhor se demora. Versículo 50 diz o quê? Virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Qual é a palavra do Senhor para o seu povo no tempo do fim? Pois o que Jesus disse é: o servo faz aquilo que o Senhor, seu Senhor, lhe mandou fazer. Atos capítulo 1, versículo 7 e 8, Jesus disse o quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Jesus não está preocupado com o tempo, mas com o preparo. E ele diz, mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus deu a ordem dizendo, vão, ide portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Em Mateus 24, 14, Jesus disse, então esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, e o fim virá. Você vai estar preparado? Não espere chegar o tempo. Se você não estiver preparado hoje, você vai ver que será tarde demais. Aquele que segue a palavra do seu Senhor, ele se torna uma testemunha. Ele entrou no Uber, ele fala. Ele está no banco, ele fala. Ele está na faculdade, ao invés de ir para baladas, ele diz, não, eu sigo a Deus. Você careta, não, eu tenho algo melhor que aquilo que olho não viu, ouvido não viu, eu vou ver. Se você, não importa quem seja você, Deus chamou você para ser luz e sal. Se você é um mecânico, dona de casa, um estudante, um médico, um terapeuta, engenheiro, motorista de aplicativo, não importa, balconista, seja uma testemunha por onde você passar.
Hoje, diz o Espírito de profecia, devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras e atos. Precisamos buscar hoje a Deus, estar decididos a não ficar satisfeitos sem a sua presença. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se hoje fosse o último dia que a nós fosse concedido. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida? Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações? Oh, queridos, eu encerro com essas palavras. Se você acha que pode esperar vir a crise para se preparar para a volta de Jesus, você está enganado. Se você acha que pode enfrentar as suas lutas desta vida e as provas por vir sem estar embebido da palavra de Deus, você está enganado. Se você acha, e eu também, que eu posso me absorver com os prazeres desse mundo e ainda ter uma vida espiritual, nós estamos enganados. Se nós acharmos que podemos nos intoxicar com a indústria do entretenimento desse mundo, miserável que eu sou, e ainda estar preparado para a volta de Jesus, eu estou enganado. Você está enganada. Se você acha que pode continuar tão ansioso quantas coisas dessa vida e ainda achar que pode ser um cristão autêntico, você está enganado. Eu estou enganado. Jesus está te chamando e me chamando para a gente render a nossa vida completamente a Ele, sem reservas. Porque aqueles que não são decididos seguidores de Cristo e têm um coração dividido, eles são servos de Satanás. O Alan vai cantar agora. Qual vai ser a tua resposta a essa mensagem? Eu digo para você, essa mensagem não é minha, é de Deus para você e para mim. O Pai querido, aceitando o Senhor como estamos, que a graça de Jesus, o teu amor, a comunhão do Espírito esteja conosco. Que o sangue de Jesus, Pai, purifique a nossa vida de todo pecado, dos prazeres desse mundo, dos entretenimentos desse mundo, com as preocupações desse mundo. E leva-nos, Pai, a desenvolvermos companheirismo, comunhão contigo, cada dia através da tua palavra, para estarmos preparados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.